Então estamos aqui novamente no nosso blog, Descobrindo Direito, agradecendo de antemão todas as manifestações aí de apoio, de incentivo que nós tivemos na nossa última postagem, principalmente o pessoal do interior, o pessoal de São Raimundo Nonato, Parnaíba, Campo Maior, que se manifestou, dando apoio ao blog. De antemão, nos nossos agradecimentos. E estamos aqui hoje conversando com nosso querido amigo, professor doutor Robertônio Pessoa. Para quem não conhece, professor Robertônio é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Piauí, mestre, doutor em Direito, procurador da Fazenda Nacional, uma grande personalidade do mundo jurídico, e hoje está nos dando a honra de nos receber aqui na sua casa, né, para falar um pouco das suas obras. Vocês podem ver, todas as obras estão aqui, mas especificamente do lançamento do seu novo livro, Direito Administrativo. Foi lançado na semana passada, um livro que está dando uma excelente repercussão no meio jurídico piauiense, uma excelente também iniciativa, porque mostra que o Piauí também faz produção científica de qualidade. O professor Robertônio tem várias outras obras lançadas, e eu, como ex-estagiário do professor Robertônio e um admirador convicto, já faço uso ainda hoje do curso de Direito Administrativo Moderno, cuja essa edição já é uma atualização do curso de Direito Administrativo, e tem outras publicações também. Aqui, recentemente, Pensando Direito, Fundamentos Históricos Filosóficos, do Direito, aqui como participante, Administração e Regulação, a tese de doutorado, né, professor? Aqui, Sindicalismo no Setor Público, um dos primeiros livros, e Constitucionalismo, Direito e Democracia, também participando. Ou seja, é uma pessoa do nosso meio acadêmico, jurídico, que tem uma produção vasta e que realmente merece todas as nossas congratulações, e também merece que as pessoas que nos seguem, os nossos seguidores do blog, possam ter acesso um pouco mais a respeito não só da história, mas do trabalho do professor Robertônio. Professor Robertônio, muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui na sua casa e falar um pouquinho do seu trabalho, né, um destaque aqui para o curso de Direito Administrativo. Queria ressaltar, melhor dizendo, do curso, que realmente do novo livro, que ficou um livro, uma linguagem muito acessível, mas que anda muito distante de um resumo, de uma simplificação. Realmente há um melhoramento, né, da sua obra. E eu queria que o senhor falasse um pouco do livro, dos temas pertinentes ao livro, e algo que possa enriquecer aos estudantes de Direito e às pessoas do meio acadêmico jurídico que vão ter acesso aqui à nossa conversa. Bom, antes de tudo, é uma honra para mim, né, poder participar do seu blog, né, dessa iniciativa de levar a cultura jurídica ao estado do Piauí, de alguma forma assim, valorizando os autores, os escritores, os estudiosos aqui no estado. Quero dizer que o Piauí é não só um grande centro, né, de saúde, mas também de educação. Nós temos, interessante, né, quer dizer, grandes escolas de ensino médio, né, que se destacam anualmente no Brasil, nos exames nacionais, e temos aqui grandes cursos de Direito, dos quais eu destacaria principalmente o da Universidade Federal do Piauí, que nos últimos exames da ordem, no último ENAD, né, chegou a ser o 5º melhor curso de Direito do Brasil. Né? Isso não é pouco. Né? E apesar de não termos ainda um mestrado, um doutorado no nosso estado, nós temos várias pessoas que estão estudando, que estão aprofundando, que estão saindo. É o caso do Alexandre, né? Está fazendo mestrado, uma parceria com a Unicinos, de tal forma que é uma honra muito grande, né, participar dessa sua iniciativa. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco dessa matéria, o direito administrativo, né, é uma matéria antiga. Aliás, deixa eu me corrigir, né? Não é tão antiga, quer dizer, é uma disciplina jurídica que tem apenas 200 anos. Né? Nasceu na França revolucionária, de Napoleão Bonaparte, e de lá para cá vem se desenvolvendo. O
Brasil, de alguma forma, nós nos filiamos, né, à tradição francesa, europeia, de direito administrativo, e é um ramo muito importante, né? Porque enquanto, por exemplo, o direito constitucional trata do Estado em suas grandes linhas mestras, né? Como, por exemplo, a separação dos poderes, o princípio federativo, que reparte as competências no Estado entre a União, Estados e municípios, né? O direito administrativo, eu diria, é aquele ramo do direito que trata do Estado na sua forma mais concreta, né? Trata daqueles temas que são mais importantes no dia a dia da gestão pública, no dia a dia dos municípios, no dia a dia do Estado, das secretarias, das repartições públicas. Então é um direito assim de suma importância para a população, né, para o dia a dia do cidadão. É importante eu colocar isso, professor, porque nós vemos que essa tradição vinda da França talvez tenha um pouco a ver com o momento em que a gente desenvolve o Estado no Brasil. Né? Que nós só podemos começar a falar de Estado no Brasil a partir da chegada da família real portuguesa. Né? E a partir nem nesse primeiro momento, de 1808 até o retorno da família real, a gente não pode falar no Estado propriamente dito. Mas se pode falar em Estado no Brasil institucionalizado a partir de 1850, quando há a criação ali do segundo Banco do Brasil. Né? E assim, interessante se eu colocar essa fonte histórica, porque mostra de onde vem o nosso sistema. Nosso sistema civil law tem tudo a ver com essa tradição que foi ali importada, né, de Portugal nesse período, um período que todos sabemos que a família real veio para cá, fugida das tropas de Napoleão, e importamos esse modelo. Mas, mesmo importando esse modelo da civil law, a gente vinha conversando, a gente vive uma crise no direito brasileiro, e no direito administrativo não é diferente, porque as práticas, muitas vezes as práticas que não são práticas elogiadas, vamos dizer assim, pela academia, por parte do judiciário, as práticas jurisdicionais, vêm para a administração pública. E hoje o que a gente percebe é que a administração pública, enquanto poder executivo, está inchando o poder judiciário de causas, muitas vezes coisas que poderiam ser perfeitamente alcançáveis pela administração, a administração se exime de fazer e incentiva o jurisdicionado ali, o administrado, a procurar o judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa crise que nós estamos vivendo no Poder Executivo, sobre essa perspectiva, e a crise de Estado, porque a gente pode falar aí que toda essa omissão do Poder Executivo, do Estado enquanto Poder Executivo, culminou, podemos até dizer que isso, todos esses problemas advindos dessas omissões do Executivo, culminou aí com vários problemas, e nós tivemos agora recentemente aí, em junho, a população indo para as ruas, saindo às ruas e reclamando. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão, dessa crise que nós estamos vivendo e desse momento, vamos dizer assim, um momento de repensar nossas estruturas e de repensar, inclusive, o direito enquanto direito, no seu caso, aqui no caso que nós estamos conversando, o direito administrativo. Bom, Alexandre, se nós nos reportarmos, né, ao século XIX, né, que é quando o Brasil se tornou uma nação independente, vários países da América do Sul se tornam independentes, então essas nações pretendem se modernizar, né, pretendem ser Estados-nações modernas. E nessa época, os dois grandes modelos jurídicos que existiam eram o modelo jurídico norte-americano, em particular no direito constitucional, e o modelo jurídico francês no direito administrativo. Então, quando o Brasil começa a sua modernização, a partir da Constituição Republicana de 1891, o que vai acontecer? O Brasil vai incorporar no plano do direito constitucional o direito americano, com habeas corpus, né, com o princípio da separação dos poderes, com a república, com o federalismo, com o presidencialismo, com o Tribunal de Contas. Tá? E no plano administrativo vai incorporar o direito administrativo, né?
a gente poderia dizer assim, que isso aconteceu não só com o Brasil, mas com diversas nações da América e da Ásia nessa época. Todos os países que se tornavam independentes e queriam ser estados modernos, né, iam buscar no modelo americano e no modelo francês. Esses eram assim os dois produtos jurídicos mais refinados dessa época. Né? Acontece que no Brasil, a partir da década de 30, vai acontecer uma coisa interessante. Não esqueçamos que o direito administrativo é uma criação francesa do século XIX, né? Surgiu de forma jurisprudencial na França, e isso é interessante, né? Porque na França o direito administrativo é uma criação da jurisprudência, como o law, né? Do Conselho de Estado, né? E pouco a pouco aquilo se transforma em obras doutrinárias. No Brasil, como nunca existiu uma jurisdição administrativa, o direito administrativo vai ser uma criação basicamente de doutrinadores, grandes doutrinadores, né, que vão forjar essa disciplina a partir do modelo francês. Aí nós temos grandes nomes, né? Nos anos 50, Seabra Fagundes. Nos anos 60 teremos Temístocles, Brandão Cavalcante, Mário Mazagão. Nos anos 70, Eli Lopes Meirelles, depois Celso Antônio Madeira de Mello, Maria Silva de Pietro, né? De tal forma, é interessante, né, que hoje nós temos assim, essa matéria está muito na moda, está muito em voga, né? Porque trata do Estado no seu dia a dia. Então hoje nós temos uma profusão de administrativistas. Eu lembro bem, por exemplo, quando eu publiquei a primeira edição desse livro, em 99, eu não tive nenhuma dificuldade de encontrar uma editora para publicá-lo, porque haviam poucos livros, poucos manuais, tá? Mas agora, quando eu fui publicar a terceira edição, eu tive mais dificuldade. E cada editora tem, no mínimo, 3 ou 4 títulos, tá? Mas é uma matéria que se tornou muito comum, muito do dia a dia, porque o seu ideal é isso, né? Quer dizer, trata do dia a dia da gestão pública, buscando sempre alcançar aquele ideário de gestão que está positivado no caput do artigo 37. Uma administração pública que seja legal, que seja transparente, princípio da publicidade, que seja ética, princípio da moralidade, e principalmente que seja eficiente, né? Que funcione, né? Que produza bons resultados, boa gestão pública, pessoal também, bons serviços públicos, né? Nesse ponto você lembrou bem aí o movimento, né? O movimento de junho do ano passado, desse ano, né? Onde a partir do movimento Passe Livre no estado de São Paulo, se criticando o aumento da tarifa, né, do transporte público urbano e do metrô, se criou aquele movimento enorme, né, onde passou-se a questionar também não só a qualidade do serviço público de transporte, mas a qualidade de todos os serviços públicos, a saúde, educação, justiça, né? Chegou até no futebol, no esporte, né? Está aí hoje com o movimento Bom Senso, está em andamento, e tem muita gente reputando esse movimento esse movimento a esse momento, né? Ali como fruto ali do mês de junho. Então eu acredito que sim, que seja importante a gente estar dando essa noção, principalmente para quem está começando, para quem está estudando ali o direito administrativo, porque é aonde o cidadão vai alcançar as suas respostas do poder público, né? E na nossa realidade, por exemplo, do estado do Piauí, nós sabemos que temos uma dependência muito forte do poder público nas 3 esferas, né? E assim, queria que o senhor continuasse falando a respeito desse assunto, dando um enfoque a respeito desse momento que a gente vive, em que o próprio poder executivo, por causa das suas omissões,
está colocando as suas demandas para outros poderes. Isso, a meu ver, é fruto de uma má utilização do direito administrativo, né? Inclusive sob o ponto de vista constitucional, porque o Poder Executivo ele deixa de fazer, de forma que nós temos hoje, inclusive, por exemplo, no site do Ministério da Saúde, nós temos um manual de como demandar judicialmente em problemas referentes a medicamentos, tratamentos de saúde, etc. E isso, a meu ver, queria que o senhor até expressasse a sua opinião, precisa de algum ajuste. Porque se eu, Estado, não consigo dar vencimento a uma demanda do cidadão e o judiciário pode, é sinal de que nós temos uma ordem constitucional, legal, que pode alcançar a solução que o cidadão quer, que o jurisdicionado quer, né? E aí eu vou mais longe, queria deixar isso até para um segundo momento, mas eu vou mais longe, e chegamos num problema aqui do próprio ensino jurídico, né? Onde a gente está vendo aí a proliferação de manuais simplificados, descomplicados, direcionados para concurso, como se concurso público fosse uma coisa simples, como se direito fosse uma coisa simples, né? E isso aí chega ao ensino, e do ensino, obviamente, a administração vai buscar os seus operadores, os seus agentes lá no ensino jurídico, realmente quem vai tratar do direito administrativo. E aí quando chegam até ao Estado, acontece isso, o Executivo mandando o cidadão ir para o Judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, até sob o ponto de vista da filosofia do direito, né, para chegar até a questão do ensino jurídico. Olha, a questão do Estado, quer dizer, não é só um problema assim do direito administrativo. Na verdade, nós temos hoje um problema muito forte assim, do Estado brasileiro, né? Que é um problema que vem desde a velha República. Se nós nos reportarmos aos anos 30, né, que é quando o esgotamento da velha República, né, e o começo assim, do momento novo, né, cujo assim, símbolo, né, foi Getúlio Vargas, né? Ou seja, fazer com que o Estado promovesse um desenvolvimento econômico com inclusão social, né? Quer dizer, isso me parece um grande ideário do Estado brasileiro. Quer dizer, um Estado que promova o desenvolvimento e que inclua classe média, os operários, os excluídos, né? E nessa época é interessante, né, que começa a aparecer no Brasil uma coisa que perdura até hoje, né, e que eu acho assim, um dos grandes males da gestão pública brasileira, né? Nesse momento, alguns autores detectam, né, anos 30, anos 40 e vem até hoje, né, que surge no Brasil um modelo político que eles chamam do presidencialismo de coligação. Colisão, né? Ou seja, o presidente, para governar, precisa do apoio do Congresso Nacional, precisa fazer coligações. E, obviamente, isso vai acontecer nas três esferas de governo, na esfera estadual, na esfera presidencial. Vai acontecer que quando o presidente se elege, né, em nome da governabilidade, ele vai ter que oferecer cargos, secretarias, ministérios, né, a diversos partidos. E isso aí vai ocasionar alguma coisa que, nesse momento, eu acho que chegou no seu limite, que é a excessiva partidarização da gestão pública no Brasil. Um número muito grande de cargos comissionados, um número muito grande de DAS. Tá? Até se diz, né, no Brasil, que nenhum político se elege se não tiver, se não for titular, não tiver nas mãos de uma secretaria. Então esse é um dos grandes males que eu percebo, né, a fonte da corrupção, né, é um Estado que não se tornou profissional. A despeito de se fazer hoje muito concurso público, né, e que a regra do concurso público tenha sido muito aplicada ao longo desses 25 anos no Brasil, que contribuiu de forma bastante importante, né, para criar um Estado mais profissional, um Estado mais eficiente, um Estado mais independente, né, em relação ao poder econômico, em relação ao poder político. Apesar desse movimento, né,
Mas houve nos últimos anos, por conta desse presidencialismo de coalizão, que é um modelo que para mim está esgotado, chegou no seu limite, houve uma excessiva partidarização dos partidos políticos tomando de conta a máquina administrativa, em função dos seus interesses pessoais partidários. Então isso gera o que nós vimos, que acumulou no mensalão, mas não só no mensalão, e outras formas de corrupção, outros escândalos também, que é uma máquina, a corrupção, uma máquina eficiente, uma máquina administrativa que em grande parte não é profissional. Mas vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, professor, e falar um pouquinho sobre o ensino jurídico. O senhor que já foi coordenador de curso, tem uma larga experiência no ensino jurídico, como é que o senhor está vendo hoje a questão do ensino jurídico, não só aqui no Piauí? Vamos falar um pouquinho do âmbito assim, nacional, e para chegar aqui à nossa realidade. Eu queria que o senhor colocasse qual é a crise que o ensino jurídico está vivendo a tal ponto do MEC precisar, recentemente, não tem muito tempo, encerrar a abertura de cursos jurídicos. Não se abre mais curso jurídico no Brasil. O Brasil é o país que tem mais estudantes de direito no mundo, que tem mais advogados no mundo. E nós estamos, mesmo assim, continuamos vivendo uma crise no ensino jurídico e uma crise na pesquisa no ensino, estamos falando, e na extensão também. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, o senhor que já foi gestor de cursos jurídicos aqui no estado, e dizer como é que o senhor está vendo, onde é que a gente pode estar avançando para que a gente dê uma outra visão para o estudante e realmente melhore a qualidade. Tem aí excelentes resultados, mas nós sabemos que muito por conta dos professores que tem de alta qualidade. Hoje a Federal do Piauí tem um corpo docente, a maior parte formado por mestres, doutores. Isso que é muito relevante, e também por conta dos alunos, e também excelentes alunos. Mas eu queria falar um pouco a respeito dessa questão da concepção. O que nós estamos vendo hoje, só tocar num ponto aqui para a gente começar a falar disso, é que os livros de introdução ao direito, todos eles, a sua maioria, são de autores que tiveram vamos dizer assim, o ápice da sua carreira pré-Constituição de 88. Portanto, nós temos um ambiente pré-constitucional ainda imperando no ensino da introdução ao ensino do direito, de tal forma que ainda se separa direito e moral na introdução ao direito, coisa que a gente sabe que a filosofia contemporânea, já através do constitucionalismo e também do neoconstitucionalismo, no nosso caso, a partir da Constituição de 1988, a moral veio para dentro do direito. Só para citar um ponto, mas nós continuamos com uma visão distorcida. Eu acho que há um tecnicismo, estou dando aqui um pouco da minha opinião, exacerbado, e eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse tema e como é que a gente pode avançar. Duas questões assim que eu queria enfocar. Em primeiro lugar, a questão da gestão acadêmica, gestão das faculdades. E em outro plano, a questão da cultura jurídica em nossos dias. Do ponto de vista assim, da gestão acadêmica, que eu vejo um problema muito sério. Eu acho todo curso, para ter assim, um bom desempenho, formar bons bacharéis de direito, que estejam aptos a atuar no mercado de trabalho de forma consciente, de forma contundente, você precisa de três coisas. Você precisa, em primeiro lugar, de um bom projeto pedagógico. Você precisa de uma boa coordenação de curso e você precisa de um bom grupo de professores. Esses três elementos são fundamentais. No plano dos projetos acadêmicos, o que eu vejo nas faculdades de Direito, com exceções, é claro, nós temos grandes cursos de Direito. Por exemplo, a FGV de São Paulo montou um grande curso jurídico, o Uniciub em Brasília, entre as particulares. Assim, de uma forma geral, não existe assim, uma criatividade de projetos pedagógicos. Você vê, quer dizer, todos os cursos são basicamente iguais, têm as mesmas disciplinas, direito civil, direito administrativo, constitucional, às vezes com aquela mesma sequência, quer dizer, uma crise de criatividade. Não há assim uma inserção do curso na sua realidade.
os cursos jurídicos no Piauí poderiam pensar mais a realidade piauiense. O estado, por exemplo, que tem o agronegócio, que tem o turismo, que tem, por exemplo, uma atuação muito forte do Estado com políticas públicas. No entanto, você tem currículos, né, que são os mesmos de São Paulo, do Rio, né? Então falta criatividade pedagógica. Os projetos pedagógicos são iguais, né? No fundo a impressão que eu tenho é que eles são copiados uns dos outros, sem maiores... Vai aquele modelo que o MEC aceita, né? Aceita. Aprova, melhor dizendo. Não, mas veja bem, o MEC está muito aberto para isso. O MEC, ele fixa somente alguns conteúdos básicos, não fixa nem disciplinas, para que esses conteúdos sejam adaptados às diversas realidades locais. Eu gosto de citar o caso. O Brasil é um país que tem realidades diferentes. Tem a Amazônia, que é uma realidade, tem o Nordeste, que é outra, o Cerrado, o Centro-Oeste, o Sul industrializado. Então, os projetos pedagógicos são uniformes, não há nenhuma criatividade. Outro problema sério que eu vejo, Alexandre, né, é o aviltamento. Aqui eu queria até fazer uma denúncia, não é uma denúncia que é pública, não. Claro, é o aviltamento do professor. Quer dizer, desculpe assim, mas se paga muito mal o professor. E não adianta você, um curso de direito, qualquer curso, você faz com uma boa equipe de professores, com professores com mestrado, com doutorado, que fazem pesquisa, professores motivados, que tenham motivação. O que eu vejo é os nossos professores muito desmotivados, tendo que dar aula em várias faculdades. Professor que dá aula de direito constitucional, direito previdenciário, direito civil, para sobreviver, correndo de uma faculdade para outra, né? Sem muito incentivo. Quer dizer, não há um incentivo financeiro ao professor que pesquisa, que publica, que escreve. No fundo, o professor que publica, que escreve, eu digo assim, até que faz um mestrado, um doutorado, ele vai ganhar um pouquinho a mais só do que ganha aquele professor que se graduou há pouco tempo. Então, assim, um aviltamento do magistério, tá? Então é um problema seríssimo isso, né? Do ponto de vista assim, da gestão de cursos, né? E do ponto de vista da cultura jurídica, é um problema que eu acho que quer dizer, a falta de leitura, a falta de uma visão filosófica, cursos muito pragmáticos, pouca leitura, como você bem colocou, né? Hoje se procura um livro que seja a síntese da síntese da síntese, né? Eu gosto de citar, quando eu falo desse assunto, que a gente tem, como o senhor falou aí, a necessidade de ter essa criatividade, e tem alguns exemplos que podem ser seguidos, né? Lá no Sul, lá na Unicinos, que é um grande curso, uma grande escola também, eles, por exemplo, incorporaram em algum lugar, em alguns lugares, em algumas oportunidades, a disciplina de hermenêutica constitucional, né? Onde se tenta dar uma visão hermenêutica, se analisar a Constituição sob um outro viés, né? Já com esse viés da filosofia hermenêutica, da hermenêutica filosófica, algo que pode realmente ser um diferencial, e a gente não vê isso comumente, isso não é comum, mas é algo que pode ser pensado. Aqui a gente não tem no nosso estado projetos de pesquisa, né? E isso aí o senhor falava há pouco, antes da gente começar a conversa, que realmente temos essa necessidade, né? E eu sei que o senhor faz parte dessa luta, levanta essa bandeira, para que dentro em breve, no menor espaço de tempo possível, o Piauí possa ter realmente pelo menos um mestrado em Direito, né? Que realmente é uma demanda, né? E isso, a falta de profissionais especializados, com mestrado, com doutorado, a cada dia que passa, ela fica mais latente no nosso mercado, aqui para a nossa realidade. Eu acho que o nosso estado tem essa carência, né, de um centro, né, de mestrado, de um programa de doutorado que aglutinasse, né, essas cabeças, essas mentes, né, em torno de uma produção científica maior,
pensando a partir da nossa realidade, os nossos problemas, né, que são muito grandes, né? Do estado piauiense, do estado da inserção do Piauí no contexto nacional, né? Enfim, né, políticas públicas, né? O fato é isso, né? Esperar que nos próximos anos, né, nós temos hoje, a despeito disso, né, sabemos que é muito difícil, né, se conseguir uma vaga de doutorado. As vagas são poucas, né? Em geral, as grandes universidades oferecem 10 vagas por ano, né? Mas nós temos várias pessoas se capacitando, fazendo doutorado, mestrado, como é o seu caso, né? E acredito que com essas pessoas, né, a gente consiga, nos próximos anos, finalmente, montar aqui o nosso mestrado no estado do Piauí. Então, isso que a gente torce. Queria agradecer ao professor Robertônio por ter nos recebido. Falar mais uma vez que o livro Direito Administrativo, professor Robertônio, está à venda nas melhores livrarias da cidade, né? Eu já tenho o meu, espero que vocês possam ter o de vocês também. E, professor, muito obrigado. Felicidades, sucesso. É honra estar certo no seu blog, porque também, quer dizer, falava aqui desses instrumentos, né, para movimentar a cultura jurídica do estado do Piauí. A intenção é essa. Parabéns pela brilhante iniciativa. Bom, muito obrigado. Então, gente, obrigado e até a próxima. Um abraço.